Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao blog do SQL. Eu sou o Mauro e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam, que são as triggers no SQL. No vídeo de hoje a gente vai ver o que são as triggers, por que são tão poderosos e como você pode utilizá-las para aprimorar suas operações no banco de dados. Você já se perguntou como automatizar certas ações quando ocorrem eventos específicos em seu banco de dados? Pois é, as triggers são as respostas. Então, imagine automatizar a criação de logs de alterações, validar dados antes de serem atualizados ou controlar cuidadosamente as exclusões. Tudo isso e muito mais é possível com as triggers. Portanto, eu vou começar do básico explicando o que são as triggers e logo depois eu vou te mostrar exemplos práticos. Mas antes de começar, eu quero convidar você a interagir nos comentários. Me conta sobre suas experiências com triggers ou compartilhe suas ideias para vídeos futuros para poder trazer mais aqui para o canal. Eu estou aqui para ajudar e para a gente aprender junto. Então, se você está pronto para entender o que são as triggers no SQL e dominar elas, clica no botão curtir. Inscreva-se no canal e vamos começar essa jornada juntos. Bom, começando, o que são as triggers? As triggers são como os guardiões silenciosos do seu banco de dados, prontos para agir quando algum evento específico ocorre. De forma simplificada, são blocos de códigos SQL que são executados automaticamente em respostas a operações específicas em uma tabela como insert, update ou delete. Existem três tipos principais de triggers que merecem nossa atenção: after, before e instead of. As triggers after são executadas automaticamente após a operação desejada, enquanto a before é executada antes da operação. O instead of podem substituir completamente a operação original, proporcionando um controle mais granular sobre o processo. Mas nesse vídeo eu vou te trazer o after e o before. Além dos tipos, é crucial entender os momentos de execução das triggers. Elas podem ser acionadas em diferentes eventos, como insert, update e delete. Isso significa que você pode configurar uma trigger para responder a uma variedade de situações no seu banco de dados. Vamos pensar num exemplo prático. Suponha que você deseja manter um registro de todas as alterações feitas em uma tabela. Uma trigger after insert pode ser configurado para automaticamente registrar essas alterações em uma tabela de log. Agora que a gente entendeu o que são triggers, vamos desvendar a sua anatomia. A estrutura básica de uma trigger no SQL é composta por elementos essenciais que ditam quando e como a trigger vai ser executada, tá? Vamos dar uma olhada na sintaxe geral de uma trigger. A criação de uma trigger envolve a utilização da declaração createTrigger e a escolha do momento da execução, ou seja, before ou after, e a definição do evento, se vai ser no insert, no update ou no delete, e qual a tabela que a gente vai associar. E logo depois o bloco do código que vai ser executado para essa trigger. Então, resumindo, vamos lá. Aqui, ó, create trigger, né? Essa declaração inicia a definição de uma nova trigger, tá? E a gente dá o nome da trigger. A gente vai falar se é um after ou before, tá? Se vai ser antes ou depois de um evento, tá? Depois a gente vai falar qual é o evento da execução, ou seja, vai ser o insert, na operação insert, delete ou update, tá? E a gente vai mandar um on, logo depois o nome da tabela, tá? Que vai ser associada à trigger. O for each row indica que a trigger deve ser executada para cada linha afetada pelo evento. O big-end é o corpo, né? É dentro desse bloco que a gente vai escrever a lógica específica da trigger. Então, para resumir, a criação de uma trigger envolve uma declaração inicial, seguida pela escolha do momento da execução, a definição do evento e a tabela associada. Beleza? Agora vamos explorar isso na prática com alguns exemplos, beleza? Vamos começar os exemplos práticos com um exemplo que eu acho que vai ajudar muito vocês. Suponha que você queira manter um registro de todas as inserções feitas de uma tabela, tá?
Então a gente vai criar uma trigger after insert para automatizar esse processo, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou criar as tabelas, tá? Beleza? Ó, vamos criar um banco chamado exemplo trigger, ok? Vamos dar deixa eu dar um use agora, use exemplo trigger. Então a gente está usando o banco de dados exemplo trigger, beleza? Eu vou criar uma tabela chamada tabela exemplo. Ó, que a estrutura vai ser a seguinte, ó, vai ter um ID, tá? Que vai ser uma chave primária. Não vou colocar como auto-increment, beleza? Porque eu vou definir qual que é o ID que eu quero. E um valor, que vai ser um decimal de 10,2. Beleza? Vamos lá, vou criar essa tabela. Agora, eu vou fazer inserts nela. Eu vou fazer um insert do ID 1, que o valor é 100.50. O ID 2, que é 75.20. E o ID 3, que é 150.75. Beleza? Vamos fazer um select aqui, para ver se está ok. From tabela exemplo. Galera, deixa eu só comentar uma coisa aqui, tá? Ó, ID 1, 2 e 3 e os valores. Deixa eu só comentar uma coisa que eu recebi uns comentários em algumas redes aí sobre na hora que eu tô digitando que parece que eu tô batendo forte nas teclas. Não é, viu, gente? É que além do teclado ser sensível, esse microfone é muito sensível e fica muito perto do teclado, tá? Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou criar também uma tabela de log. Eu vou deixar criada uma tabela de log. Ó, na tabela de log eu vou ter o ID log, tá? Que vai ser uma chave primária, auto-increment, beleza? O ID, que eu vou guardar o ID original da tabela exemplo, beleza? A ação, o que é, vai descrever a ação que foi feita na tabela. Por exemplo, inserção, atualização, tá? E a data do registro, de quando ocorreu essa ação, né? E eu vou registrar exatamente o momento daquela ação. Então vamos lá, vou criar essa tabela. Vou deixar criado também uma outra tabela, que é a tabela backup. Depois eu vou explicar cada uma delas, onde que eu vou usar, beleza? A tabela backup vai guardar o ID backup, beleza? Que vai ser também um auto-increment. O ID original, quer dizer, eu vou guardar qual que é a chave original da tabela do exemplo. Eu vou explicar com mais detalhe depois, tá? O valor do backup, que vai ser o valor que vai vir da tabela de exemplo também. E a data do backup, que vai ser exatamente a data que foi feita alguma alteração na tabela de exemplo. Beleza? Depois eu vou voltar aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou criar a primeira trigger, que vai ser uma trigger que vai guardar na tabela de log toda vez que eu fizer uma inserção na tabela de exemplo. Por quê? Porque eu quero saber quando que foi feita aquela inserção. Você pode usar essa tabela de log, tá? Quando você quiser, tanto para alterar, para deletar, para inserir. Mas eu vou colocar para inserção. Então vamos começar criando. Como que a gente vai criar a trigger? Primeiro, a gente tem que mudar o delimitador. Por quê? No Store Procedure é a mesma coisa. Se a gente não alterar o delimitador, a trigger não vai saber quando inicia e termina o comando, porque dentro da trigger vai ter um ponto e vírgula. Se a gente deixar o ponto e vírgula como delimitador principal, toda vez que a gente começar a fazer a trigger e colocar um ponto e vírgula, ele vai parar ali, porque ele vai achar que é um comando SQL, mas na verdade não é, é um comando da trigger. Então a gente vai mudar o delimitador principal do SQL, em vez de ser ponto e vírgula vai ser cifrão, tá? Ou seja, se eu fosse, vou dar um exemplo, se eu fosse fazer tudo isso aqui, ó, com esse delimitador, como seria? Seria isso aqui, ó, create table, aqui seria vírgula, 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 e aqui em vez de ponto e vírgula eu colocaria um cifrão, para falar que é o final do comando, tá? É para isso que serve a troca do delimitador, para falar que eu mudei o delimitador do SQL. Então, vamos criar a trigger, create trigger, tá? Eu vou criar uma trigger de log alteração.
alteração. Beleza? O que vai ter nesse log alteração? Eu vou fazer a cada insert, eu quero que depois que ele faça o insert, ele guarde na tabela backup o valor que eu coloquei na tabela de exemplo. Como isso? Então vamos lá. Na verdade, vamos lá, log alteração, tá? O que ele vai fazer? Eu tenho que falar, lembra do... Deixa eu pegar aqui. Olha só. Lembra como que era? Eu falo qual que é o nome da trigger, eu falo se é um after ou um before, depois ou antes do que? Do insert, delete ou update, né? Então vamos lá. Voltar no workbench. Ó, então after, eu vou falar que é um insert, tá? Depois eu explico com calma, porque eu sei que falando assim de bate-pronto, às vezes fica confuso. Então, ó, depois que eu tô falando assim, ó, cria uma trigger log alteração, depois do insert da tabela exemplo, tá? Para cada linha, ou for each row, lembra que eu tenho que falar, para cada linha que eu executar, ele vai fazer esse comando, né? Essa trigger. E aí, dentro, eu vou fazer o begin e o end, certo? Que é o corpo da trigger. Então, eu faço assim, ó, insert into. O que a trigger vai fazer? Então, a cada inserção, depois de cada inserção feita na tabela exemplo, eu vou executar o seguinte para cada linha. Eu vou inserir na tabela log, tá? Eu vou id ação, olha aqui, ó, tabela id, o id log não precisa porque ele é um auto-incremento, então id ação, eu vou inserir id ação, data registro, né? Conforme vocês estão vendo aqui em cima, data registro. Beleza? Então, eu estou inserindo na tabela log. O que eu estou inserindo? Os valores que vai vir da tabela de exemplo. Então, values. Vamos colocar aqui embaixo, para a gente ficar mais fácil de ver. Values, tá? Ó, dentro do ID, qual que é o ID que eu quero? Ó, eu vou falar que eu quero o ID novo que foi feita a inserção da tabela de exemplo. Porque quando você insere um registro na tabela de exemplo, você está inserindo algum valor novo, né? Então, um ID novo, beleza? Ó, então, eu estou inserindo um ID, eu quero o ID que foi inserido na tabela exemplo, beleza? Por isso que é o new. Se fosse um delete, eu falaria que era um old.id. Por quê? Porque ele deletou, então é o ID antigo que foi deletado, beleza? Ó, aí a ação, eu vou falar que é uma inserção. Inserção, tá? E a data de registro tem um comando que eu já até comentei antes, que é o now. O now pega a data e o horário atual do servidor, beleza? Aí eu não preciso ficar passando a data e hora. Ó, e aqui o end cifrão, que é para falar que eu terminei essa trigger, tá? Vou até deixar aqui, ó. Aí você volta o delimitador para ponto e vírgula. Por quê? Se você não voltar, toda vez você vai ter que ficar usando o cifrão para falar qual que é o final do comando SQL. Ó, e olha só, por que a gente teria de novo o delimitador? Já expliquei isso no Store Procedure, mas vou explicar de novo. Ó, se eu deixasse como não alterasse, quando ele chegasse aqui, ó, no ponto e vírgula de dentro da trigger, o comando SQL ia parar. Ele não ia entender que era uma criação de trigger, ele ia parar aqui, tá? Por isso que eu falo, não, ele não pode parar aqui, ele tem que continuar. E aqui ele termina a execução da trigger, tá? E aí eu volto o delimitador ponto e vírgula. Vamos criar? Criei, beleza? Vamos ver se deu certo. O que a gente vai fazer para ver se deu certo? A gente vai inserir um registro dentro da tabela exemplo. O que ela vai acontecer quando a gente inserir? Vamos lá, ó. Vou fazer um insert, tá? Into tabela exemplo. Vou passar o ID e o valor, tá? Values. Opa. Values.
eu vou passar o ID 4 e 200, tá? Por que eu tô passando o ID 4? Aliás, deixa eu mostrar aqui embaixo, ó. Tá vendo que não deu erro na hora que eu criei a trigger, tá? Só para vocês verem. Se tivesse dado erro, ele ia ficar vermelhinho aqui. Ia falar qual que era o erro. Ó, eu tô criando o 4 porque se a gente der um select aqui no exemplo, ó, tá vendo? O próximo é o 4. A gente tem o 3. Então vamos lá. Vou criar. Deixa eu colocar esse exemplo aqui embaixo também. Olha só. Criei o registro 4. Beleza. Lembra que a gente criou uma trigger para disparar toda vez que eu inseri um registro novo na tabela exemplo. O que esse gatilho vai fazer? Ele vai inserir uma linha na tabela log falando que ação que foi feita. Porque ele é uma tabela onde vai ficar o histórico dos logs que foi feito naquela tabela. Vamos lá. Vamos fazer um select. Opa. Tabela log. Se tiver dado tudo certo, ele vai ter uma linha falando que foi uma inserção do ID 4, beleza? Do horário tal. Vamos ver? Olha lá. Ele inseriu o ID 4, foi uma inserção, a data de registro 9/1/2024, às 11h54. Beleza? Então, a gente tem uma tabela de log, que foi o primeiro exemplo que eu quis fazer para mostrar para vocês. Isso é bacana porque você vai controlar todas as operações feitas na tabela exemplo, né? Sempre que uma nova linha, nesse caso, é só para inserção, tá? Então, toda vez que uma nova linha é inserida na tabela de exemplo, o trigger automaticamente insere uma entrada correspondente na tabela de log, registrando o ID da linha inserida, a ação da realização, que seria uma inserção, e a data atual. Você pode implementar mais essa trigger, né? Você pode criar agora o de atualização e o de exclusão, né? Beleza? Agora vamos para o segundo exemplo, né? Que eu quero validar um dado. Como assim validar o dado? Eu quero explorar um cenário em que a gente deseja validar os dados antes de permitir uma atualização, um update. Por isso, eu vou usar o quê? Uma trigger before update, ou seja, antes dele fazer o update, ele vai fazer uma verificação. Beleza? Qual que seria essa verificação? Eu quero que ele não possa atualizar os dados com valor negativo, tá? Então vamos lá. Como ficaria essa trigger? Ó, de novo. Sempre alterando o delimitador, tá? Eu vou até já criar para ele voltar, pra gente não esquecer, ok? Ó. Vamos lá. Create trigger, ok? A gente vai chamar de valida dados, beleza? Lembra que agora eu vou falar se ele é antes ou depois, então eu quero um before do que? Do insert, do delete, do update. Eu quero que aconteça o gatilho antes da atualização, tá? Do que? Da tabela exemplo. Então vamos lá. Tabela exemplo, ok? De novo, lembra? For each row, né? Para cada linha. E o que vinha depois? Vinha o corpo, que é o begin com end, beleza? Então vamos lá. Begin, o end. E lembra que depois do begin e end eu já vou fechar aqui o delimitador, porque eu não vou colocar nada depois, tá? Como que a gente vai fazer essa verificação? Ó, eu vou colocar um if. Se o valor novo, ou seja, se o valor novo que eu estiver atualizando na tabela de exemplo for menor que 0, tá? Então vamos lá. Aí eu vou fazer um then, né? Então um signal SQL state 45.000. O que ele vai fazer? Eu vou soltar uma mensagem de erro, tá? Mensagem text, beleza? Mensagem text, ok? Eu vou colocar aqui, ó, o valor não pode ser negativo.
tá? Eu vou soltar uma mensagem que o valor não pode ser negativo, beleza? Isso aqui é tudo dentro do if. Então, ó, eu tenho que falar aqui que aqui é um end if, beleza? Ponto e vírgula, fechei o corpo, delimitador voltando, vamos criar para ver. Ó, não deu erro, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um update daquele... a gente inseriu o valor do ID 4, né? Então vamos lá, vamos fazer o update. Olha só, update, tabela, exemplo. Opa, desculpa, gente. 7. Eita, pera um pouquinho só, desculpa. 7, tá? Valor igual a... Vamos colocar um valor negativo. Valor menos 10. Where ID igual a 4. Vamos pegar o ID... Vamos pegar o ID 1, vai. Beleza? Vai, tanto faz porque ele não vai fazer. Porque, ó, o que ele fez, ó? Eu tentei fazer um update com valor negativo. O que ele falou? Aqui embaixo, o valor não pode ser negativo. Ele já me avisou. Agora, se eu fizesse aqui, ó, valor igual a 10, ó, ele atualizou, tá? Então, é um jeito de você controlar e fazer uma verificação antes de acontecer uma atualização, né? Essa trigger vai impedir que atualizações na tabela exemplo seja feita caso o valor seja negativo, né? E ele vai gerar um erro personalizado falando a mensagem, né? Caso a condição não seja atendida. Esse é um exemplo muito bacana para você fazer o controle do que está sendo alterado, inserido e deletado, né? Agora, para o último exemplo, como a gente já usou o insert, o update, vamos usar o delete, tá? A gente vai considerar um cenário onde a gente quer ter um controle mais preciso sobre as exclusões feitas na tabela exemplo, né? Usando uma trigger aonde? Before delete, tá? Antes dele deletar, eu quero que ele faça alguma ação. O que eu quero que ele faça? Que ele grave o valor nessa tabela aqui que a gente criou. Cadê? A tabela backup, tá? Nessa tabela backup aqui, ó. O que ele vai gravar? O ID original, ou seja, quando eu deletar, ele vai gravar o ID da tabela exemplo no ID original, qual que era o ID na tabela de exemplo que eu deletei, qual que era o valor do registro que eu deletei e a data que foi feita essa operação, tá? Como que a gente vai criar? Então vamos criar agora a trigger de controle de exclusão, beleza? Então vamos lá, create trigger, vamos chamar de controle de exclusão, tá? Ó, lembre-se, sempre o que? Before ou after. Então, before delete on na tabela de exemplo, tá? Que vem depois disso? Para cada linha, for each row, sempre vai ter esse for each row, tá? Para cada linha. Agora aqui é begin e end. Pra gente não esquecer, né? Delimitador cifrão. Aqui o delimitador, outra coisa que eu não falei, você pode colocar qualquer delimitador que você quiser. Só que eu coloco cifrão porque dificilmente a gente vai usar para outra coisa, né? Então, por isso que eu uso. Mas você pode usar qualquer delimitador aqui. Eu vou voltar para o ponto e vírgula aqui. No final do end, o cifrão, para falar que acabou a trigger, tá? E aqui o corpo da trigger. Beleza? O que essa trigger vai fazer, então? Eu vou fazer o controle da exclusão. Então, como a gente vai fazer isso? Inserindo na tabela backup, ou seja, movendo o registro, na verdade, de exclusão para a tabela backup, né? Como que a gente vai fazer isso? Dando um insert into tabela backup, tá? O que a gente vai inserir na tabela backup? A gente vai inserir o ID original, valor backup, né? Lembra? Aqui, ó. Cadê tabela backup? Ó, ID original, valor backup e a data do backup,
né? A data do backup eu não preciso porque ele automaticamente está pegando esse timestamp que eu estou colocando como default a data corrente, tá? Que é a data atual. Eu não preciso passar o now aqui. Tanto aqui quanto no log também, né? Eu coloquei a data do registro lá, ó. Olha só. Eu acabei esquecendo de mostrar isso, tá, gente? Desculpa. Mas, ó, eu coloquei o now aqui, mas não precisava. Beleza? Por quê? Porque ele automaticamente, ele já viria aqui como default a data atual, tá? A data corrente. Beleza? Mas você pode passar também, como fiz no exemplo do log. Mas aqui eu não vou passar. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos atualizar. O que eu tenho? Eu tenho o ID, né? Na verdade, o que eu vou passar? O ID que eu deletei da tabela de exemplo, beleza? O valor que eu deletei da tabela de exemplo. Antes, espera aí, deixa eu passar aqui, olha só. Values. Vamos lá, de novo, vamos começar. Eu vou passar o ID original. O ID original. O valor de backup, que eram os dois campos, né? Lembra? Valor backup. Não vou passar a data do backup, porque ele vai automaticamente pegar daquele current, né, timestamp. E aqui eu vou passar o valor que foi deletado, por isso que é o old, não é o valor antigo, o ID antigo e o valor antigo. Lembra que no insert a gente colocou new.id, porque é o valor do ID que ele gerou. E agora é o valor do ID que ele deletou, ou seja, é do old, do antigo, né? Aí a gente vai colocar um ponto e vírgula aqui, beleza? Agora é só criar. Criamos, não deu erro. Como que a gente vai testar? Vamos deletar, olha só, delete from tabela exemplo where id igual. Vamos deletar o id 4, que foi o que eu criei, né? Deixa eu fazer um select para vocês verem. Tá? O id 4. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, beleza. Tabela exemplo 4. O id 4 vamos deletar. Deu erro por quê? Porque eu esqueci de criar a tabela backup. Eu ia criar antes, mas... Ó, agora eu criei. Beleza? Então, vamos lá. Desculpa, foi falha minha mesmo. Então, eu criei a tabela backup, só retomando, a tabela backup vai ter o ID backup, que é um auto-increment, é o ID da tabela do backup mesmo. A ID original, que vai vir o ID da tabela de exemplo, que eu deletei. O valor do backup, que é o valor do registro que eu deletei. E a data do backup. Beleza? Que ele vai pegar automaticamente o default do current timestamp, tá? Que é a data atual do servidor. Agora vamos deletar o ID 1. Ó, deletei o ID 1, beleza? Vamos ver, select, ó, deletei o ID 1 em vez do ID 4, tá? O 4 eu deixei porque como a gente fez o insert, o ID 1, beleza? Foi deletado. Agora, será que ele vai estar... Se deu certo, ele tem que estar na tabela de backup, ok? Vamos lá. Olha lá, o ID original, que foi o ID que eu deletei, 1, o valor do backup, que era o valor do registro que estava lá, que era 10, e a data do backup, que foi 9/1 ao meio-dia e 11. Então ele guardou a data atual da operação que foi feita. Então, vamos lá. Então a gente, em vez de excluir diretamente a tabela de exemplo, a gente criou uma trigger onde, teoricamente, ele só move esse registro para uma tabela de backup antes de realizar a exclusão. Isso para quê? Para você ter controle do que você está deletando, né? Às vezes uma coisa que você pode fazer também, em vez de usar trigger, vamos lá, na hora de deletar, você pode criar um campo, por exemplo, ativo. Se o campo tiver como 0, ele não está ativo, e se tiver 1, ele vai estar ativo, sendo um booleano, né? Mas, se você for deletar o registro mesmo, então, o ideal é você criar, então, essa trigger que controla as exclusões feitas na tabela. Para isso que servem as triggers, para fazer controle do que você está fazendo, sempre na inserção, no delete e no update, beleza?
Esses são apenas alguns exemplos práticos de como você pode usar trigger e como elas são poderosas e flexíveis, né? Agora que a gente tem uma compreensão sólida dos conceitos e da estrutura básica, eu quero falar sobre as boas práticas e as considerações importantes que a gente tem que ter na hora de criar uma trigger, tá? De trabalhar com trigger. A primeira é, ao criar triggers, mantenha a lógica o mais simples possível, igual eu mostrei. Evita complexidade desnecessária para facilitar a manutenção e compreensão do seu código, não só para os outros, mas para você mesmo, tá? Outra coisa é, toma cuidado com a possibilidade de loops infinitos, né? Sempre certifica de que as ações na trigger não acionam novamente o próprio trigger para evitar loops infinitos, beleza? Outra coisa, embora as triggers sejam poderosas, o uso excessivo pode impactar o desempenho do banco de dados, tá? Então avalia cuidadosamente a necessidade de cada trigger e o potencial impacto na performance do banco, beleza? Uma coisa que você não pode esquecer é de documentar suas triggers de maneira adequada. Isso inclui fornecer comentários explicativos dentro do código da trigger mesmo, tá? Detalhando a lógica e os propósitos específicos daquela trigger. Como eu disse, tanto para você quanto para quem venha a fazer manutenção do seu banco. E outra coisa é, antes de implementar as triggers em um ambiente de produção, lógico, sempre testa rigorosamente o ambiente de desenvolvimento, sempre, tá? Certifique-se de que elas funcionam conforme esperado e não causam efeitos colaterais indesejados. Por exemplo, vai que você faz uma trigger que faz o update firmware, aí não vai ter volta, então faça sempre no ambiente de desenvolvimento antes, tá? E após implementar uma trigger, sempre monitora continuamente o desempenho do banco de dados para garantir que as triggers não estejam causando problemas inesperados, como de desempenho mesmo. Esteja sempre preparado para ajustar e otimizar conforme necessário. Falando em desempenho, lembre-se que a eficiência das triggers pode ser crucial, especialmente em ambientes com grande volume de transações. Considere estratégias de otimização como índices apropriados e cuidado com operações complexas dentro das triggers. Tenta sempre manter o mais simples possível. Beleza? E assim, essas boas práticas vai ajudar você a garantir que suas triggers sejam eficazes, fáceis de manter e não prejudiquem o desempenho do seu banco de dados. Assim chegamos ao fim da nossa explicação sobre triggers no SQL. Vamos dar uma recapitulada rápida, né, no que a gente falou hoje. As triggers no SQL são como assistentes automatizados prontos para executar ações específicas quando eventos pré-definidos ocorrem em uma tabela. Elas vão proporcionar uma maneira poderosa de automatizar tarefas e melhorar a integridade dos dados. A gente entendeu a estrutura básica de uma trigger, desde a declaração, que é a create trigger, até a lógica específica dentro do bloco, do begin e end, que é o bloco da execução da trigger. Essa é a base para criar uma trigger, né? A gente explorou exemplos práticos, desde a criação de logs de alteração até a validação de dados e o controle da exclusão. Esses exemplos ilustraram como as triggers podem ser aplicativos em cenários do mundo real. A gente discutiu boas práticas cruciais para trabalhar com trigger, incluindo a importância de manter a simplicidade, evitar loops infinitos, considerar o desempenho e documentar adequadamente o código, né? Fazendo comentários dentro da própria trigger. Agora que você tem uma compreensão sobre triggers, eu quero que você experimente aplicar esses conceitos em seu próprio ambiente de desenvolvimento. Quanto mais prática, mais confiante você vai se tornar sempre em SQL, tá? E assim eu quero agradecer a todos vocês por acompanharem esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, tá? Compartilha com a galera da sua equipe e, claro, não deixa de se inscrever para mais conteúdos relacionados ao SQL e banco de dados. Fica ligado para os próximos vídeos e se tiver algum tópico específico que você gostaria de saber, deixa nas sugestões dos comentários, tá? Eu tô aqui para te ajudar sempre. E com isso a gente encerra o nosso vídeo sobre triggers no SQL. Espero que você tenha encontrado informações valiosas e que esteja pronto para aplicar esses conhecimentos em seus próprios projetos. Muito obrigado por assistir, bons estudos em SQL e até o próximo vídeo.